A definição de felicidade do corrupto é poder roubar sem que ninguém o incomode. A felicidade para o vagabundo é poder viver sem trabalhar bem, tranquilamente, sem esforço nenhum, em um mundo cheio de fantasias românticas maravilhosas. A felicidade para o luxurioso seria conseguir todas as mulheres que ele quisesse, rolando ali dia e noite no leito de Procusto, sem jamais ter problemas ou consequências com isso. A felicidade para o cobiçoso é conseguir muito dinheiro e ter cada vez mais, mais e mais. Para o vaidoso ou vaidosa, a felicidade seria ser adorado por multidões, ser desejado e cobiçado, estar ali no centro da atenção do mundo todo, dos holofotes, com todos aplaudindo, enquanto estendem um tapete vermelho para ele ou para ela. A felicidade do medroso seria um mundo de certezas, viver dentro de uma bolha de seguranças, sem contratempos e sem zonas desconhecidas. O medroso ele quer, acima de tudo, ter o controle da própria vida. Cada um cria na mente 50 mil fantasias absurdas sobre o que seria a felicidade. Mas a crua realidade é que nós não só não temos felicidade, como nós nem sequer sabemos de fato que coisa seria felicidade. A gente trabalha diariamente, luta para sobreviver, queremos existir de alguma maneira, mas nós não somos felizes. A gente está lutando para conquistar aquilo que se chama felicidade, mas nós não sabemos nem o que isso significa, afinal de contas. Isso da felicidade está em grego, como se diz por aí. O mais grave é que a maioria das pessoas sabe disso, mas no meio de tantas amarguras, parece que não perdem as esperanças de alcançar a felicidade algum dia, sem saber como nem de que maneira. Pobres pessoas, quanto sofrimento! E, no entanto, querem viver, temem perder a própria vida. Não compreendem o porquê da própria existência, qual o propósito da sua vida, só querem sobreviver, ainda que seja sem saber o porquê de existir. Existem momentos prazerosos e muito agradáveis na vida, mas isso não é felicidade. As pessoas confundem o prazer com a felicidade. Farra, folia, bebedeira, orgias, isso é prazer bestial, não é felicidade. Existem também festinhas sãs, sem bebedeira, sem bestialidades, sem álcool, etc. Mas isso tampouco é felicidade. Você é uma pessoa amável? Como você se sente quando dança? Está apaixonado? Ama de verdade? Como você se sente dançando, passeando ou viajando com o ser querido, com o ser amado? Desculpa se eu me torno um pouco cruel nesse momento ao ter que te dizer isso, mas isso tão pouco é felicidade. Se você já é velho, se esses prazeres não te atraem mais, se isso tudo parece sem graça, digo que isso seria diferente se você fosse jovem e cheio de ilusões, como são os jovens. Em todo caso, digam o que disserem, quer dance ou não dance, namore ou não namore, viaje ou não viaje, tenha ou não tenha isso que se chama dinheiro. Desculpa a franqueza, mas você que me escuta nesse momento não é feliz, ainda que pense o contrário. As pessoas passam a vida inteira buscando a felicidade por todas as partes e morrem sem haver encontrado. Muitos são os que têm esperança de ganhar na Mega Sena e acreditam que, se ganharem, vão conseguir felicidade. O fato é que alguns realmente ganham, mas nem por isso eles conquistam a tão ansiada felicidade. Quando nós somos jovens, por exemplo, a gente sonha com uma mulher ideal, com alguma princesa das mil e uma noites, algo assim extraordinário. Depois vem a crua realidade dos fatos: mulher, filhos pequenos para sustentar, problemas econômicos difíceis, etc.
E à medida que os filhos crescem, os problemas também crescem, vão se tornando mais difíceis. Conforme o menininho ou a menininha ali vão crescendo, os sapatinhos, as roupinhas vão também ficando cada vez maiores e o preço vai ficando cada vez maior também. Conforme as crianças crescem, a roupa vai custando cada vez mais caro. Se a pessoa tem dinheiro, isso não chega a ser um problema. Mas se não tem dinheiro, isso é grave e se sofre horrivelmente. Tudo isso seria mais ou menos tolerável se o homem tivesse ao seu lado uma boa mulher. Mas quando o pobre homem ali é traído, quando a mulher coloca chifres no homem, do que serve então lutar para conseguir dinheiro? Infelizmente, existem casos extraordinários, mulheres maravilhosas, companheiros de verdade, tanto na abundância quanto na desgraça, mas, para cúmulo dos cúmulos, o homem aí não sabe apreciar essa mulher maravilhosa e até abandona muitas vezes essa mulher por outras que vão amargurar a vida desse homem. Muitas são as mulheres que sonham com um príncipe azul. Infelizmente, na verdade, as coisas acabam sendo bem diferentes no terreno dos fatos. Uma pobre mulher se casa com um verdugo ali muitas vezes. A maior ilusão de uma mulher é chegar a ter um belo lar e ser mãe, cumprir com a sua santa predestinação. Porém, ainda que ela tenha um bom marido, um marido muito bom, um matrimônio maravilhoso, algo que é cada vez mais difícil de se encontrar hoje em dia, ainda que tudo corra exatamente como sonhado, matrimônio maravilhoso, uma casa aconchegante, filhos saudáveis, fartura, abundância, progresso material, progresso da família, o que mais dia menos dia acontece? No fim, tudo passa. Os filhos e as filhas se casam, vão embora criar suas próprias famílias ou são ingratos com os pais e mais dia menos dia o lar termina definitivamente. Conclusão: nesse mundo cruel que nós vivemos, não existem pessoas felizes. Todos os pobres seres humanos na face da Terra são infelizes. Na vida, às vezes, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que são como burros carregados de dinheiro, cheios de problemas, conflitos judiciais de toda espécie, brigas por propriedades, sobrecarregados de impostos, etc. Do que serve ser rico e não gozar de boa saúde? Pessoas às vezes cheias de dinheiro, mas que têm uma doença, ou, como é cada vez mais comum, que sofrem de depressão, vivendo aí à base de antidepressivos, de ansiolíticos, se arrastando entre os diversos compromissos, completamente dopados de tarja preta, pobres ricos. Às vezes os ricos são mais tristes do que qualquer mendigo. Tudo nessa vida passa, passam as coisas, as pessoas, as ideias. Os que têm dinheiro passam e os que não têm dinheiro também passam. E ninguém conhece a autêntica felicidade. Muitos querem escapar de si mesmo por meio das drogas ou do álcool, mas na verdade não só não conseguem escapar, mas o que é pior, ficam presos no inferno do vício. Tentando escapar da prisão, acabam criando uma camada a mais da prisão, o vício. Fugindo do mim mesmo, do eu mesmo, não se alcança felicidade. O interessante é agarrar o touro pelos chifres, é observar o eu, estudar o nosso próprio mundo interior com o objetivo de descobrir as causas da dor, as causas da infelicidade dentro de nós mesmos. E isso só se faz por meio do autoconhecimento e da meditação. Quando nós descobrimos as causas reais de tantas misérias e amarguras que a gente carrega, aí sim é óbvio que algo pode ser feito. Se nós conseguirmos acabar com mim mesmo, com minhas bebedeiras, com meus vícios, com meus afetos que tanta dor causam no coração, com minhas preocupações
que me destroçam o cérebro e me adoecem, etc, etc. É claro que então advém a nós isso que não pertence ao tempo, isso que está mais além do corpo, mais além dos afetos e mais além da mente. Isso que é realmente desconhecido para o entendimento humano e que se chama felicidade. É preciso entender que enquanto a nossa consciência continuar engarrafada, embutida, dentro disso que se chama mim mesmo, do eu mesmo, das nossas trevas internas, nós jamais poderemos conhecer uma felicidade legítima. A felicidade, ela não pode ser experimentada pela mente e nem tem nada que ver com uma conquista ou uma realização material. Simplesmente não tem. A felicidade, ela tem um sabor que o eu mesmo, o mim mesmo, o ego em nós, ele nunca jamais conheceu e nunca jamais pode experimentar. A felicidade é algo espiritual, é um estado da alma. O meu reino não é deste mundo, diz o Cristo. É preciso definir o que é que nós queremos para a nossa vida final. Não se pode ser materialista e cristão ao mesmo tempo. Nós temos que chegar a entender que a nossa felicidade jamais vai ser encontrada na vida material. Isso não significa que nós tenhamos que negar a matéria, negar a vida material e fazer voto de pobreza. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas a gente precisa buscar compreender que a vida material jamais vai nos dar plenitude da alma, felicidade autêntica, porque isso apenas e exclusivamente a luz do Cristo pode fazer por nós. Somente a alma preenchida por Deus pode chegar a experimentar isso que se chama felicidade. Eu concluo esse vídeo com a leitura de um trecho pequenininho de Eclesiastes. Acompanhem isso. Vaidade das vaidades, diz Colette. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem do trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, e a terra permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras são gastas e ninguém pode mais falar. O olho não sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que se fez se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse de algo: olha, isto é novo. Eis que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhe sucedem não serão lembrados por seus pósteros. Eu disse a mim mesmo: pois bem, eu te farei experimentar a alegria e conhecer a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso eu disse: tolice, e da alegria, para que serve? Fiz obras magníficas, construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz jardins e parques onde plantei árvores frutíferas de toda espécie, construí reservatórios de água, acumulei também prata e ouro, as riquezas dos reis e das províncias, escolhi cantores e cantoras e todo o luxo dos homens. Ao que os olhos me pediam, nada recusei, nem privei meu coração de alegria alguma. Então examinei todas as obras de minhas mãos e o trabalho que me custou para realizá-las, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nada havia de proveitoso debaixo do sol. Que fará o sucessor do rei? O que já haviam feito. Não há lembrança durável do sábio e nem do insensato, pois nos anos vindouros tudo será esquecido. O sábio
morre com o insensato. Detesto a vida, pois vejo que a obra que se faz debaixo do sol me desagrada. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. O meu reino não é deste mundo, diz o Cristo, meus amigos. Colocar nossa esperança de felicidade no mundo é uma ilusão total e a certeza de nós terminarmos a nossa vida frustrados. Isso de estar buscando as novidades do mundo, isso de estar atento às evoluções da humanidade, às novas descobertas científicas, às novas teorias, às modas, a cultura, as novidades da atualidade, são próprios apenas de consciências adormecidas. O sábio compreende as palavras do Cristo e sabe que tudo é fugaz, e apenas no Cristo, apenas no Pai, nós vamos saborear a tão sonhada felicidade que nós com todo direito buscamos. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia, onde a gente aprofunda bastante essas questões. E também as informações para quem deseja marcar um atendimento online individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal, nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e aos seus discípulos mais próximos. Nós explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, um livro envolto numa linguagem alegórica, arquetípica. E tudo que está ali tem relação com a nossa própria psicologia e com a nossa própria vida interior aqui e agora. Nesse canal nós explicamos qual é essa linguagem da Bíblia e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo que esteve nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva, ajude o nosso canal a chegar até mais pessoas e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá!